9.000 calorias por dia, no Se sábado alguém e no quiser domingo. tentar fazer isso, comer Exatamente. 3 quilos de Não, chocolate a não. mais, o pessoal faz do lado do hospital, porque vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar... Por falar em dar problema, e o leite aí? Dá problema ou não dá? O pessoal, o Lene tem problemas, e aí o leite é vilão ou não é? Não. O que acontece com leite é uma coisa interessante, né? Existem fatores genéticos e epigenéticos que determinam muitas vezes uma intolerância à lactose que pode ser transitória ou duradoura. Como ela pode ser transitória? Vamos supor que você teve um episódio de diarreia e tal, como a digestão da lactose fica na crista, na vilosidade intestinal, muitas vezes a gente acaba perdendo essa enzima na diarreia e ela demora um tempinho para voltar. E é o que você precisa, introduzir novamente o alimento e você vai fazer a digestão. Mesmo o indivíduo intolerante à lactose, ele tolera 12 gramas de lactose, que equivale a 2 copos de leite. Então, ele consegue fazer essa digestão. O que é diferente de uma alergia que pode acontecer. A alergia, ela muitas vezes é a caseína do leite. E hoje nós já temos no mercado um leite, que é o leite A2A2, que ele tem uma resposta alérgena menor para nós humanos. Então, o que acontece? Se você tem uma resposta alérgica, verifique se você consumiu leite A2A2, se essa alergia ela desaparece. Então são duas coisas distintas. Intolerância à lactose. Lactose é um carboidrato, um disacarídeo, que a gente digere com a lactase e que ela pode ser transitória ou definitiva. Transitória, você volta a consumir o alimento, ela volta a produzir. Definitiva, você tem um fator genético que você não consegue digerir a lactose, você digere até 12 gramas por dia, 2 copos de leite. E isso é importante porque no leite nós temos várias fontes de nutrientes que nós não temos em outros alimentos, como cálcio, por exemplo, né? Para ingerir a quantidade de cálcio que a gente ingere normalmente, né, com leite derivados em vegetais ou em outros alimentos, é muito difícil, você tem que suplementar. E o que acontece é que eu acho que entra muito na moda, né? Então a pessoa às vezes ela fala assim, eu às vezes sinto um pouco de gás, eu tenho intolerância à lactose. Bom, primeiro todo mundo produz gás. 2,5 litros de gases por dia a gente produz. Agora você está entendendo, Nossa pessoal. Senhora, entendi. Entendeu? A mesa de pé, a mesa de pé, é fundamental. Nossa. E isso é saudável. Ah, é? É saudável. Esses gases, eles têm efeitos protetores no nosso Sim, intestino. fundamental. E as pessoas falam, não posso ter gás, eu não posso ter nenhum tipo de desconforto. Primeiro, não funciona assim. Segundo, se a pessoa não é intolerante, porque muitas vezes ela é mesmo, se ela não é e ela restringe, ela desenvolve uma intolerância. Exatamente. Porque o organismo para de produzir essa enzima. Porque ele tem esse feedback Estímulo, negativo, esse estímulo. Já que não está chegando, para que eu vou ficar produzindo a enzima? Ele para. Então, a pessoa que não tinha intolerância passa a ter. E a gente tem visto muitos estudos mostrando que tanto a restrição ao glúten como a lactose indiscriminadamente tem gerado piora num quadro de osteopenia e osteoporose, que é uma calcificação óssea assim, mais frágil, digamos assim, né, com menos cálcio, e também piora nessa questão toda intestinal, das bactérias da saúde intestinal, porque você faz restrições que você não precisaria fazer. E virou uma onda, né? Febre, Uma febre de intolerantes à lactose, ao glúten, porque a pessoa acha que ela pega informação de uma pessoa que realmente aí ela pega aquilo e acha que serve para ela e para todo mundo e começa a disseminar uma informação. Exato. E tem um efeito nocebo ali, né? A pessoa lá, é o glúten. É o glúten, E tem uma história interessante. Mas só para completar, você falou, sabe por que também que eu acho que isso acontece, Mari? Porque a hora que a pessoa restringe a lactose, ela emagrece. Porque na hora que ela tira leite e queijo, que era aquilo que a gente estava falando no começo, que é o que ela mais consome, que é uma delícia e é gordo. O queijo, de uma forma geral, se você não ficar comendo lá ricota e cottage, o queijo, de uma forma geral, o queijo bom, ele é gordo. Na hora que a pessoa tira o queijo, imagina, a gente estava falando pizza, né, o parmesão, a mussarela de búfala, o queijo de cabra, enfim, na hora que a mussarela normal tira o queijo, ela vai emagrecer, porque ela tirou gordura. E tirou a maior parte da alimentação dela. Exato. Que ela mais comia, ela né? fez restrição calórica, pura e simplesmente. Não necessariamente ela precisaria tirar a lactose. Exato. E o glúten, mesma coisa, né? Imagina pão, tudo. Fica muito mais restrito, né? E essa história do glúten, tem um estudo muito interessante que foi feito na Austrália. Eles pegaram os indivíduos que não eram celíacos, mas que relatavam uma certa sensibilidade ao glúten. E daí eles fizeram 3 dietas, sem glúten, com 3 gramas de glúten, com 16 gramas de glúten. E falaram para, no final, eles relatarem durante uma semana o que eles tinham sentido. E o dado mais interessante, quando eles fizeram o overall symptoms, quer dizer, todos os sintomas que eles tiveram ali, aquela que eles mais reclamaram de gases, desconforto, foi a sem glúten.
Então, olha como a gente consegue sugestionar o indivíduo a ponto dele ter as sensações, e isso acontece inclusive com o fármaco, né? Ele acredita que ele tem aquela intolerância, e a partir daquele momento que ele não come, ele fala, agora eu tô melhor, entendeu? Pode ser uma sugestão, você pode estar efeito sendo... placebo. Tendo o efeito placebo, o efeito nocebo no caso. Total.